tem um tema que eu tenho estudado recentemente. Eu gosto de pegar temas que me interessam e ler sobre aquilo, ouvir o que algumas pessoas têm para falar sobre aquilo. E um tema que eu me interessei esses dias, que eu gostaria de compartilhar algumas anotações que eu fiz sobre ele, é o perdão. O perdão acho que é um tema extremamente importante, porque apesar das pessoas acharem que a gente perdoa como uma forma de ser bom para outra pessoa que nos causou um mal, na verdade, o principal beneficiário do perdão somos nós mesmos. Porque a gente esvazia nosso saquinho de mágoas, né? Nós ficamos mais leves, nós lidamos com aquela questão quando nós perdoamos. Então, o perdão, tanto que o perdão não precisa ser dado para a pessoa que te causou mal. Você não precisa falar, eu te perdoo. Não precisa nem conversar com a pessoa que te magoou. O perdão é algo que você pode fazer sozinho. E ele é benéfico para você. Então, eu queria começar falando sobre as anotações que eu fiz sobre o benefício do perdão. Aí eu escrevi algumas frases interessantes que eu achei no meio do caminho, lendo sobre perdão, que eu queria compartilhar. Então, a primeira frase é: quem guarda mágoas só perde espaço interno. É por isso que o peito fica tão apertado. Né? Acho que quando a gente está com uma angústia, uma mágoa, o coração, o peito fica apertado. E aí essa frase é interessante que fala que o peito fica apertado porque tem um espaço lá que está sendo ocupado por uma coisa ruim, um espaço interno. Então, e ao invés de ocupar esse espaço com a mágoa e deixar o peito apertado, a ideia do perdão é limpar essa mágoa e abrir espaço eventualmente para uma coisa boa, um sentimento bom que possa entrar ali. Então não tem por que ficar guardando mágoa se ali você poderia ter um sentimento positivo. Outra frase é: quando você não perdoa, o prisioneiro é você. Isso até porque a outra pessoa às vezes nem lembra do mal que ela te fez, nem lembra do que aconteceu, às vezes para ela nem foi importante aquilo, e você tá com aquele sentimento, com aquela mágoa, aquela amargura, então você é o prisioneiro, não a outra pessoa. Essa ideia de vou perdoar para liberar a pessoa às vezes nem tá presa, nem lembra, nem sabe que fez aquilo, não tá nem aí. Então é para você mesmo, o prisioneiro é você e você vai se libertar, você vai ficar mais leve, você vai abrir espaço, o espaço daquela mágoa para alguma coisa boa. Uma outra coisa, uma reflexão interessante que fizeram é assim, falavam que tem uma frase, né, que todo mundo conhece que fala que o tempo cura tudo. E aí essa pessoa falava assim, não, o tempo não cura tudo. A única pessoa capaz de se curar é você mesmo. Inclusive, é muito comum, né? A gente ter uma mágoa, deixar lá por anos e aquilo continuar incomodando. Por quê? Porque o tempo não vai curar. O tempo pode fazer ficar mais fácil lidar com aquilo, eventualmente até fazer com que você esqueça aquilo, né? Apesar que é difícil, né? Mas não, ele não cura. Então, nós temos que fazer um trabalho interior, nós temos que fazer um trabalho de limpeza para nos curar, para nos livrar daquela mágoa. Não esperar que o tempo vá cuidar de tudo, porque não vai. Outra frase interessante é: guardar ressentimento é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Essa frase de Shakespeare, super famosa, né? Todo mundo conhece. Mas eu acho que é bem por aí. Você fica com tanta raiva da outra pessoa que você guarda aquilo e fica remoendo. O problema é que o único mal que você tá fazendo é pra você mesmo, porque você tá com aquela mágoa, você tá com aquele sentimento pesado. E a outra pessoa não tá sendo afetada por aquilo. Então você tá bebendo veneno esperando que a outra pessoa morra. Mas é você que tá se prejudicando. Quando a gente perdoa, a gente fica mais fortalecido, porque a gente reconhece que o outro tem aspectos a desenvolver, a evoluir. Nós não sentimos mais a dor da mágoa, então aquela dor que antes incomodava, a gente para de sentir. A gente sai da posição de vítima, porque quando você não perdoa e tá lá e fala mal para um daquela pessoa e fala mal para outro, você tá numa posição de vítima, né? É uma posição confortável. E não é bacana estar nessa posição. Então sai da posição de vítima, vá para a posição de herói e cure-se, liberte-se dessa mágoa.
Quando nós perdoamos, nós nos sentimos mais leves, nós abrimos espaço para o novo, e esse novo pode ser um sentimento bom, pode ser a felicidade. Então, é muito interessante que a gente abra espaço para o novo. E o que é importante você pensar para perdoar? Você tem que pensar que cada pessoa tem seu limite e cada um só vai dar aquilo que tem. Então, essa história de esperar que o outro vá fazer alguma coisa diferente ou esperar que ele dê mais, só o fato de você esperar alguma coisa do outro já está errado. Porque isso pode vir a trazer frustração. A gente tem que não esperar nada, né, do outro. E o que vier é lucro, é uma coisa bacana que a gente recebeu. Agora, ficar esperando que o outro vá ser de um determinado jeito, isso só vai trazer frustração, isso só vai trazer tristeza, porque a pessoa não vai ser do jeito que você quer. Então, e a pessoa só dá aquilo que ela tem. Às vezes as pessoas não têm coisa boa. Tem gente que às vezes sofreu muito na infância, passou por situações complicadas e aí acabam trazendo isso para a vida e acabam descontando em você, ou falando ou fazendo algo que te magoa. Mas você tem que entender que é o que a pessoa tem. Então é isso que ela tá dando. Outra coisa que é importante pensar quando a gente pensa no perdão: não tente mudar nem melhorar ninguém. A única pessoa que você pode tentar melhorar, tentar mudar é você mesmo. De resto, só cada um. A porta da mudança ela é de dentro para fora. Você não consegue mudar o outro de fora para dentro. Se a pessoa não quiser ter aquela mudança na vida, não quiser melhorar, ela não vai. É de dentro para fora. Então a única pessoa que você consegue mudar, que você consegue melhorar, é você mesmo. Então pare de tentar mudar e melhorar as pessoas. Aí, né, você poderia perguntar, que foi uma pergunta que eu fiz e fui atrás depois para pesquisar isso. Tá, então eu não posso mudar ninguém. E aí, a pessoa vai ficar me machucando para sempre, reiteradamente, vai ficar errando comigo e eu vou ficar sofrendo? Não, ninguém é bobo. Tem uma coisa que meu marido sempre fala que eu acho de extrema inteligência, que é: a gente tem a distância adequada de cada um, a distância saudável que a gente deve ter de cada um. Então tem gente que pertinho é muito bom, que nem meu marido. Eu posso ver ele todos os dias, inclusive se eu não vir ele algum dia, eu vou morrer de saudade. Então é muito bom ter aquela pessoa bem próxima de você. Tem gente que é bom ver uma vez por semana, tem gente que é uma vez por mês. Então você tem que descobrir a distância saudável que você deve ter de cada um. E se essa pessoa te machuca tanto, se o fato de você se distanciar, ver menos essa pessoa, vai fazer com que ela te magoe menos, porque aí você vai ter uma relação menos próxima, menos íntima. E aí fica mais difícil dela ter acesso e te magoar, e aí você vai impondo os limites. Então, o primeiro segredo para não deixar a pessoa reiteradamente te machucar, te ferir, é esse: tenha a distância saudável, adequada de cada pessoa. E a segunda dica é assim: imponha limites claros. Então, seja franca com outra pessoa. Olha, eu não gosto que você me fale isso, eu não quero que você faça aquilo, e ponto final. Você não vai poder mais fazer isso comigo. E se não adiantar, infelizmente, se distanciar. Mas você tem que tentar. Nossa, tô vendo um reflexo de luz aqui. Ah, melhorou. Mas você tem que tentar. Você tem que tentar falar com a pessoa, né? Se ela continuar repetindo aquela atitude que não te agrada. Aí eu vi um conceito de perdão de uma psicóloga, e a primeira coisa que ela fala é que perdão não é esquecimento. Não. Esquecimento é amnésia, né? Falta de memória, e pode estar ligado a uma vitamina, tal, mas não é normal. Aí é um outro problema. É um problema físico. O perdão não é você esquecer. Aliás, é normal que você lembre. Você tem memória, né? Então você vai lembrar daquilo, mas você tem que lembrar sem aquela dor. Você tem que lembrar sem aquela carga emocional. Como você faz isso, né? Através da digestão do fato ocorrido. Então você vai ressignificar aquele momento, vai tirar os aprendizados
E aí você vai lembrar. Até porque se você não lembrar, a chance de você se deixar cair naquela situação de novo é muito grande. Então é importante que você lembre do que aconteceu, mas você não precisa lembrar com aquela carga, com aquela energia ruim. Então é isso, perdoar não é esquecer. Tem uma frase do Paul Sartre que fala assim: não importa o que fizeram comigo, importa o que eu fiz com o que fizeram comigo. Então isso é interessante, né? Tirar um aprendizado de cada situação. Então, ao invés de ficar na posição de vítima, ai, por que fizeram isso comigo? Ai, por que me trataram assim? Não, tira um aprendizado daquilo, né? E faça algo útil com aquela informação, com aquele fato ocorrido. Aí complementando o conceito daquela psicóloga, então ela fala que perdoar não é esquecer, não é negar e não é desculpar. Não é esquecer porque o esquecimento é um processo cognitivo do qual a gente não tem controle. Você não consegue esquecer porque você quer esquecer. Aliás, né, muito pelo contrário. Quando você fala, quero esquecer tal coisa, aí que você não esquece mesmo. Aí que você vai ficar sempre lembrando. Então, perdoar não é esquecer. Esquecer é uma coisa que acontece independente da sua vontade. Não é também negar. Ou seja, não é uma passividade, né? Não é a minimização do dano causado. Até porque a minimização do dano causado não pode acontecer no perdão. No perdão você deve reconhecer a ofensa, deve reconhecer o que você sentiu com aquela ofensa e aí sim perdoar, né? Mas ele não é negar que aconteceu. Então, não, aquilo não aconteceu, pronto, perdoei. Não, aquilo não me magoou. Não, magoou, ofendeu. De fato aconteceu, você não vai esquecer. Porém, você vai passar por um processo, que eu vou falar mais pra frente, e aí você vai trabalhar o perdão. E perdoar não é desculpar. Desculpar significa tirar a culpa de alguém. E não é isso que é perdoar. O perdão, ele não necessariamente pressupõe a retirada da culpa. O perdão, ele reconhece a ofensa e reconhece que houve um ofensor. E a partir daí, ele trabalha outros aspectos. Então, o que é o perdão? O perdão é um processo pessoal de ressignificação no qual compreendo a ofensa, compreendo que houve um agente ofensor, compreendo todas as emoções negativas que senti, mas, mesmo assim, escolho reconstruir essa história. Então, perdoar é como se fosse superar, né, a situação. É dar um novo olhar para aquele episódio. Então, o perdão, ele é uma habilidade. Então, mas eu não consigo perdoar. Não tem problema, é uma habilidade. Você pode aprender, você pode treinar e você pode desenvolver ela. Então, o que a gente tem que pensar? Aconteceu aquele episódio? Aconteceu. Você se sentiu ofendido? Sim. Teve um ofensor? Sim. Porém, por que a gente perdoa? Porque a gente ama, né? Senão, simplesmente não falava mais com aquela pessoa e tava tudo certo. Então, como a gente gosta daquela pessoa e tal, a gente vai ressignificar esse momento. A gente vai tentar dar outro olhar para aquilo que aconteceu. E como que a gente faz isso? Tentando ver o lado do outro, por exemplo, pode ajudar. Você sair dessa posição de vítima, então parar de ficar falando para as outras pessoas o que aconteceu, o quanto aquela outra pessoa foi terrível com você. Não. Você sabe que você sofreu, sabe que a pessoa trouxe prejuízo para você, mas sabe também que você tem condições e competência para superar aquilo. Então, assim, sofri. Tem prejuízo emocional? Tem. Porém, eu sou capaz de superar, de passar por aquilo, de ter uma outra visão sobre o que aconteceu. O perdão não necessariamente, pode ou não, mas não necessariamente implica em reconciliação. Ou seja, você perdoar uma pessoa não quer dizer que você vai
lá e vai perdoar e vai reconciliar e virar melhor amigo. Não necessariamente. Você pode perdoar sem ao menos ver, sem nem ver essa pessoa de novo. Então, perdoar é uma coisa muito mais pessoal, mais íntima, uma habilidade que você pode fazer até em casa sozinho meditando. Você não precisa estar falando com alguém. Eu acho que assim, o fato de falar sempre ajuda. Colocar em voz alta, falar o que você sentiu ou escrever, colocar para fora o sentimento, eu acho que ele sempre ajuda. Mas você não precisa, você pode meditar e conseguir o perdão através da meditação, por exemplo. Ah, perdoar não é reconciliar, mas pode haver reconciliação. Se você achar que convém conversar e deixar tudo às claras e achar que vale a pena e que a outra pessoa também vai estar aberta, porque tem isso, né? Não é todo mundo que é aberto para conversar e tudo mais. Se a pessoa estiver aberta e você quiser ter essa conversa para reconciliar, também é válido. Então, para ressignificar o momento, né, para começar a olhar com outros olhos aquele momento que você ficou magoado, que te ofenderam, primeiro muda a sua perspectiva. Então, tenta ver com os olhos do ofensor, né? Pense na história e tenta justificar o que aconteceu de alguma forma. Nem sempre isso é possível, mas tenta justificar aquela ação. Ah, mas será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? O que não significa dizer que foi correto o que aconteceu. Não, você assume que teve erro, você assume que houve ofensa e que aquilo não tem desculpa. Porém, você tenta justificar de alguma forma para amenizar para você. Depois, para também te ajudar a ressignificar o momento, tenta analisar que você também erra, né? O ser humano não é perfeito, então todos os seres humanos erram. Então saiba que você também já errou, às vezes com essa mesma pessoa, às vezes com outras pessoas. Então você também pode um dia ter que ser digno do perdão, né? Alguém pode ter que te perdoar. Então olhe-se para uma pessoa que também falha, uma pessoa que também erra. Pensa que talvez a pessoa esteja muito arrependida e que talvez o dano que ela te causou, o prejuízo que ela te causou não tenha sido intencional. E uma coisa que é importante a gente analisar, até para ver se realmente a gente está sendo exagerado ou se realmente aquilo foi aquilo mesmo, é que a ofensa é uma coisa muito pessoal. O que pode ser uma ofensa para mim pode não ser para você e vice-versa. Então tem pessoas que são muito delicadas, né? Que às vezes você falar de uma forma um pouco mais áspera já magoa aquela pessoa. Então tenta analisar isso também. Será que não sou eu que estou sensível demais? Será que a média, né, o homem normal, o homem comum, homem não homem mulher, né, o ser humano comum se ofenderia também com aquilo? Então tenta analisar com esses olhos, né, ver se realmente aquilo ofenderia todas as pessoas ou se de repente você foi sensível demais ou você poderia rever essa situação. E quando que você se sente, né, ofendido? Quando alguém infringe uma regra que é importante para você. Então, para muitas pessoas, determinadas regras são você não pode errar com aquela coisa, com aquela pessoa. E com outras não. Às vezes a pessoa tem um limite maior com aquela coisa, mas com aquela outra coisa também você não pode errar. Então é muito pessoal, varia de pessoa para pessoa. E outra coisa que você tem que analisar é se aquela regra de conduta que você não deixa que as pessoas violem com você, se ela não foi gerada patologicamente. Isso acho que é uma coisa muito mais profunda, né? Nem até pensei em não, eventualmente não falar, mas é que às vezes a gente tem uma característica que, que às vezes foi herdada, mas não herdada, mas que a gente construiu e não foi construída de um jeito correto. Então, às vezes foi um trauma lá no passado, de uma coisa que sua mãe falou lá pra você e hoje se alguém te fala aquilo te magoa. Mas na verdade aquilo é uma questão sua, né? Você que construiu daquela forma e fez com que ficasse marcado como uma coisa ruim. Então tenta analisar se realmente aquele padrão, aquela conduta que você está condenando, que você não quer que façam com você, se realmente ela é saudável. Se você perceber que não é saudável, se realmente, nossa, gente, olha,
realmente era uma coisa que lá atrás fizeram comigo e vem desse trauma, aí você tem que flexibilizar essa conduta. Então, perceber, não, realmente isso aqui não é normal, que eu ainda cobre isso das pessoas. E aí você flexibiliza e tá tudo certo. Mas se for realmente uma regra que você construiu ao longo da sua história, de forma saudável, realmente é algo que realmente desvia, né, a ética, a conduta que a gente espera de todo mundo, aí você tem que fazer o trabalho do perdão mesmo. Tenta trabalhar a empatia pelo outro, inclusive pelo seu ofensor, enxergar o contexto da ação, então olhar tudo que esteja à volta daquela ação para tentar ajudar, o que não significa dizer que foi correta a ação, não. Pode ter sido muito errada a ação, mas tenta criar empatia, tenta olhar o outro como uma pessoa passível de erro, assim como você. E compreender a emoção do outro. Você vai perceber que trabalhar o perdão, ele vai ser muito benéfico para você e mais, ele vai ser uma ferramenta importantíssima para que você tenha uma vida saudável. E a partir do momento, claro, né, que no começo é muito difícil perdoar, mas depois fica mais fácil. E aí você acaba fazendo limpezas emocionais e você acaba perdoando coisas que você nem achava que ia tocar mais no assunto, porque aí você entende a ferramenta do perdão, vê o quanto ela é benéfica para você, vê o quanto ela deixa a sua vida mais leve e melhor, daí você acaba lembrando de coisas do passado, trazendo à tona, o que não é fácil, mas é um trabalho importante, para se limpar daquele sentimento. E aí, depois que você começa a usar a ferramenta e consegue de fato exercer esse perdão real, né, essa limpeza, você vê o quanto é bom e o quanto você fica muito mais saudável emocionalmente para seguir a sua vida.